Paz do Senhor Jesus para todos. Graças ao nosso Pai, mais uma vez nos trouxe aqui nessa noite para aprendermos juntos mais um pouquinho da sua palavra. Vamos jantar? Pega a sua Bíblia, abra juntamente comigo, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22. Mateus 21, 18 ao 22. A palavra do Senhor é o pão que nos alimenta, né? O pão da vida. Então nós vamos nos alimentar junto aqui nessa noite. E a gente vai falar hoje, a palavra hoje vai ser sobre palavra. Vamos falar sobre palavra do homem, palavra de Deus, nesses minutos que o Senhor nos concede aqui nesta noite. Todo mundo achou? Leiamos a palavra do Senhor que nos diz assim: a figueira infrutífera. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Que palavra é essa, irmãos? Que poder é esse? Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados, como a figueira secou assim de imediato? Obrigado, pastor. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disseste a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Antes da gente começar a meditar aqui nessa noite, quero convidar aqui meu irmão Alex, o irmão Alex. Vou expor a vida do Alex aqui um pouquinho, pastor. Vem aqui, Alex, na frente. Vou te fazer uma pergunta para você responder essa pergunta na frente da igreja aqui. Depois a gente vai entender direitinho sobre o que o Senhor quer falar conosco. Olha o tamanho do Alex. Alex, quantos quilos você pesa? Não vale mentir. Mas ele é alto também, né? A última vez que eu pesei, isso há muitos anos atrás, que eu parei de pesar depois que eu passei dos 115. Então, mas eu acho que estou com 120 mais ou menos. 120 e pouco. 120 e pouco. Muito obrigado. Deus abençoe. Mas o bicho é grandão também, né? Não é gordo, não. Ele é alto. É músculo. Vamos ajudar ele aqui. 120 quilos de puro músculo. Então vamos lá, irmãos. Nós acabamos de ler aqui. É só para a gente entender o nosso raciocínio aqui. Jesus fala para uma figueira. Ele procura frutos e a figueira não tinha, só tinha folha vazia. E aí Jesus fala: olha, nunca mais você vai dar fruto. E instantaneamente essa figueira secou. Essa passagem me chamou muita atenção porque às vezes eu fico viajando nos milagres que Jesus faz. E aí pense bem, que ação é essa, que negócio é esse? Nós seres humanos nunca vamos entender, nunca vamos conseguir compreender esse negócio. Como é que Jesus fala para um pé de uma árvore e o negócio torra, seca na mesma hora? Eu queria entender o que acontece, o que acontecia, não sei se é molécula, o que é que tem dentro da planta, o que acontece que quando essa voz sai, há uma ação imediata, instantânea, e o negócio acontece.
Quando a palavra sai da boca de Jesus, a coisa acontece e literalmente. E aí os discípulos ficam abismados e aí Jesus fala para eles assim: olha, se vocês tiverem fé, vocês farão, dirão a esse monte, transporte-te daqui para o mar, e ele vai. Eu chamei o Alex aqui, 120 quilos. Se vocês não perceberam, com a minha voz eu falar, esse monte, 120 quilos, saiu de lá e veio aqui à frente. Eu agradeci, essa montanha de 120 quilos transportou-se do púlpito lá para o final da igreja. Não tem muito a ver, mas a gente tem que ver o contexto, a exegese do tema e tudo, mas para a gente tentar entender o poder das nossas palavras. Se eu não tivesse fé, se eu não tivesse a certeza que o Alex atenderia o meu chamado, eu não teria feito. Não teríamos esse exemplo aqui. Será que Jesus estava falando de terra mesmo, somente, barro? O primeiro homem, Adão, significa barro, terra vermelha. Será que Jesus estava falando de montanha de problemas, montanha de dificuldades? Eu não sei, mas o que a gente vai pensar aqui nessa noite é o poder das palavras sobre a vida do ser humano, sobre a minha vida, sobre a tua vida. E aí o nosso tema é palavra, o limite entre o caos e o milagre. E veja só que interessante, depois nós vamos dar uma passadinha por Gênesis, rapidinho. Jesus fala com uma planta, ela entende. Irmãos, minha mãe conversa com planta. E ela começa a conversar, ela coloca água, a planta está morrendo, às vezes ela vai na casa dos vizinhos, dos parentes, essa planta está morta, coitadinha, me dá ela para mim. Ela leva a planta seca para casa, ela começa a conversar e começa a pôr água, visita a planta todo dia. E às vezes eu fico pensando, será que... Tem umas teorias aí, se você pesquisar aí você vai ver. Será que a planta escuta e entende? É vida também, diferente da nossa, mas é vida. E aí no Gênesis a gente vai ver Deus falando com a terra. Deus, através da palavra, Ele traz a existência à terra, organiza a terra, e Deus fala para a terra assim, ó, sede frutífera. O que plantar vai crescer, vai dar vida, vai nascer planta, vegetais, legumes, verduras, árvores, e a terra, o barro que está lá fora que a gente pisa, entendeu, ouviu e atendeu. Como funciona isso, eu não sei. Deus fala para os peixes, fala para a água, imagina, olha a água, você vai criar um peixe aqui dentro. Deus fala com a água do mar, dos rios, a água escuta, atende e executa. Dá para entender? Não dá para a gente entender. E aí Deus fala com as estrelas, com o sol, com a lua, com a água do mar, olha o limite até aqui. Deus fala com todo o sistema, o ecossistema, e eles atendem prontamente. E às vezes eu, Paulo, 50 anos de igreja, escutando Jesus falar todo dia, e eu sou o mesmo. Imagine se eu, cada sermão, cada pregação, já teve tempo, irmãos, que eu e a Sandra era de segunda a segunda dentro de igreja. Tinha dia que do sábado era 3 cultos no dia. Você imagina, um exemplo aqui fácil, se cada sermão, cada pregação que eu escutasse, eu ganhasse um tijolo de barro. Durante esses 50 anos, e todo dia eu levasse um tijolo para casa, eu tinha tijolo para construir um castelo já gigante, ou até mais. Se essa palavra penetra, a palavra de Deus penetra no barro que a gente pisa, e há reação, e o barro, a terra entende e reage ao chamado de Deus, porque eu não. Eu que me acho que sou um ser humano, tenho um cérebro de 1,5 kg na minha cabeça, me acho inteligente, e não escuto e não respondo, não atendo ao chamado de Deus que fala comigo todo santo dia. É que eu sou muito pecador mesmo, sou muito ruim mesmo.
A natureza entende, respeita, responde, e eu, ser humano, que Deus fez a coroa da criação para administrar tudo isso aqui, sou pior do que esse sistema que Deus criou. O poder, vamos ver, pensar um pouquinho no poder da palavra humana. Você já percebeu como as palavras exercem grande influência em nossas vidas? Você já parou para pensar? As palavras podem nos levantar, nos colocar de pé, mas também palavra pode nos derrubar, acabar com a nossa vida, nos destruir. Por exemplo, momentos de dificuldade, de aperto, de sofrimento, de estresse. A gente não fala assim, eu preciso desabafar. E aí você liga para um amigo, para um colega, e tem gente que fala, a Sandra fala, eu não consigo colocar para fora. Mas a gente tem que, senão a gente vai explodir. E aí você percebe que quando você começa a falar sobre as suas dores, você começa a jogar aquilo para fora. Você chora, você se limpa, você esvazia, aquilo te alivia. E a pessoa que te escuta do outro lado, ela vai te ouvir e vai contribuir com que retorno? Com palavras também. Que te orientam, palavras que te animam, que te põem de pé, que te traz esperança, às vezes até solução. As palavras nos motivam, as palavras nos traz esperança. O poder da palavra humana e o poder da palavra de Deus. Da mesma forma, palavras negativas, palavras de ofensas, palavras pejorativas, palavras podem acabar com o nosso dia, não é assim? Uma coisa simples, uma fala destrói até planos e sonhos. Qual é o efeito desse som que sai, entra essa vibração, esse código português o nosso, que sai, sintoniza com o meu cérebro, entra pelos meus ouvidos, processa e enche o meu coração ou de alegria, ou de tristeza, ou de mágoa, ou de rancor. Palavras geram tristezas, sofrimento, desânimo, choro e dores. Esses dias eu estava vendo na televisão, uns meses atrás, uma jovem que saiu aí numa fofoca da vida dela, que estava se envolvendo com um famoso, e era mentira, e no final das contas, aí, negócio de YouTube, a menina não aguentou. Não era verdade, a menina, palavras, conversas, fofocas, a jovem se suicidou. Palavras que transformam, o que gera morte. Morte espiritual, morte física também. A influência da palavra dita. Uma vez eu conversando com o irmão lá na minha casa, um irmão amigo meu antigo, Josué, no culto de varão, ele veio, eu convidei ele. Uma vez, muitos anos atrás, a gente estava conversando sobre faculdade, ele trabalha de vendedor, e aí a empresa pressionando para ele que ele tinha que ter faculdade. Um dia depois do culto a gente conversando, ele falando que precisava disso, e o emprego dele estava em risco, mas ele já era muito velho, 50 e poucos anos eu acho, na época, para voltar para uma faculdade. Eu falei assim para ele, Josué, você voltando, você indo estudar ou não, os 4 anos vão passar do mesmo jeito. Os 4 anos vão passar. Se você estudar ou se não estudar, 4 anos vai passar. Muito tempo depois, esses dias lá em casa, a gente conversando, ele falou assim para mim, Paulo, eu fiz o curso de marketing por causa daquela palavra que você me falou naquela noite. Eu nem lembrava mais. As palavras podem exercer, trazer força, ânimo e nos impulsionar. Vou acelerar mais aqui. Palavra de Deus. Vamos deixar a palavra do ser humano, vamos falar da palavra de Deus, que é o foco. Relendo esses dias, pastor, algumas páginas daquele livro do Eugene Peterson,
Um Pastor Segundo o Coração de Deus, fantástico livro, tem um capítulo que ele fala sobre isso. Transformando escritura, letras em palavras, em mensagem. E eu achei fantástico, eu trouxe para comentar aqui. A tinta do papel que formam as letras na Bíblia, esses sinais gráficos, hoje nós temos como palavra de Deus e de fato é a palavra de Deus. Mas antes de ser marcada no papel, ou no couro antigamente, nos pergaminhos, antes de tudo isso, antes disso ser escrito, veio o som. Para ser gravado aqui, saiu da boca de Deus. Através da boca dos profetas, através da boca dos salmistas e do próprio Jesus Cristo. Tanto é que lendo aquele livro, indicação aqui do nosso professor, Entendes o que lê, eu descobri que começaram a escrever, colocar no papel as palavras de Jesus depois de 30 anos. Antes era só falada. E a gente vai ver a diferença dessa palavra escrita e dessa palavra falada. O som quando sai da boca, o efeito, o relacionamento do locutor e do ouvinte. Ler a Bíblia é diferente de ouvir Deus. Ouvir é uma ação, é um movimento, é um relacionamento interpessoal. Ouvir é um relacionamento, a voz é viva, a voz é um som, é uma vibração. Tem gente que quebra até taça, né? Grita e os tenores aí explodem vidros. No ouvir você observa a pessoa. Quando você escuta, quando você para ouvir alguém, você percebe a expressão facial, por exemplo, os gestos, os sinais do corpo, sinal corporal. Então é todo um conjunto, é toda uma dinâmica da palavra quando é falada, quando é pregada. Então a palavra, como nós já falamos aqui em Gênesis, a palavra tem o poder de criar, de dar vida. A palavra transforma e Deus se revela através da palavra. Antes da imprensa ser inventada, a máquina de fazer livros, as escrituras eram coisa rara, né? Caríssimas, um rolo caríssimo, preço de carro, de casa hoje. Poucos sabiam ler, a maioria não tinha acesso. Então as pessoas não desprezavam, não perdiam uma reunião sequer onde haveria a leitura das Escrituras. Hoje a gente está cheio, né? A gente está farto. Hoje tem comida a rodo, hoje tem palavra a rodo. A Bíblia nunca foi sobre eu, sobre o individual, sobre o meu ego, e sim sobre o nós, sobre o coletivo. A palavra de Deus é sobre isso, é sobre ajuntamento, é sobre multidão, é sobre pessoas e não sobre pessoa, sobre o Paulo, o Sérgio, não. Sempre foi para ser compartilhada. Mas aos poucos, o ouvir cheio de alegria, esse desejo de ouvir a palavra de Deus cheio de paixão, tem se esfriado. Cada vez mais temos adquirido o hábito de ler a Bíblia sozinhos, de forma sistemática. Eu não estou falando aqui do devocional, do estudo, não. Eu estou falando da individualidade que nós estamos sendo colocados em cada um no seu casulo. Substituímos as pregações ao vivo, como aqui, à noite, às tardes, presente na igreja, por pregações gravadas em rádios, podcasts, vídeos, lives. Cada um tem a sua particularidade. Muita gente trabalha, estuda, não pode estar aqui, mas tem muita gente que não vem porque não quer mesmo. Eu assisti da minha cama. Mas nunca será a mesma coisa. Nunca, jamais.
Essas facilidades têm apagado o calor de ouvir a palavra viva. A igreja tem se empobrecido nesse sentido. Tem se perdido a conexão da palavra viva no ato da pregação, a conexão de ouvinte e locutor. Isso também prejudica a nossa conexão com o Espírito Santo, que é a comunhão. Romanos capítulo 10 e versículo 17, fala que a fé vem através de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé para o milagre vem quando a gente abre o coração e permite que essa palavra desça e ela vai transformar, ela vai salvar. O contexto aqui de Paulo é sobre salvação, mas também a gente pode falar sobre milagres, sobre transformação aqui. A palavra é o que vai fazer brotar a fé no meu coração, nos estimula a crescer, a crer, é o ouvir a palavra de Deus. Precisamos cada vez mais tornar as palavras escritas em conexões com as pessoas desse mundo. Hoje, o ouvir a palavra de Deus é muito concorrido, muita concorrência com a palavra de Deus. Além de tudo o que a gente ouve falar aí, que a salvação está aqui, está ali, está acolá. Além de tudo isso, nós não temos mais tempo para parar para ouvir a palavra de Deus, não temos tempo para vir à igreja, andamos muito ocupados, muitas distrações, muitos entretenimentos, e entretenimentos aqui que eu falo não é parque de diversões, não, são coisas que a gente fica entretido, sabe, nos tira a atenção, nos tira o compromisso com participar do culto, com ouvir a palavra, com estar presente. Muitos ruídos têm interferido as nossas vidas na questão de ouvir a voz do Senhor. E nós não estamos percebendo isso. Sem contar as redes sociais, que eu não vou nem falar aqui, porque todo mundo está cansado já de malhar as redes sociais, aí, de falar mal, né, de perder tempo. Eu mesmo, irmãos, quantas vezes eu e a Sandra, na hora de deitar, vou dar uma olhadinha no celular. Fico passando, quando eu vejo é quase meia-noite. Cansado, vou dormir, aí eu fico envergonhado porque eu penso, eu não podia tirar esses 40 minutos para estar orando, falando com meu Deus, e a gente não percebe. E aí eu venho aqui na igreja e falo, Jesus, eu te amo, levanta as mãos para os céus, canto, eu quero te conhecer, eu te amo, eu te adoro, sou apaixonado, mas eu prefiro o celular na mão do que estar investindo tempo no meu relacionamento com o meu Pai. Para encerrar, irmãos, Gênesis capítulo 1, como eu falei. Antes eu quero citar aqui, já ia pulando, Hebreus, falando sobre palavra. Hebreus 4:12, bastante conhecido, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada. Naquela época, acho que o que conhecia de mais afiado era espada, mas talvez hoje o bisturi na mão de um cirurgião mais precisa. Vai até os pensamentos, né? Tem versão que fala que até a divisão da alma e da medula. Essa é a palavra que a gente está falando aqui nessa noite. A palavra de Deus, e a gente às vezes temos tudo isso na mão, não percebemos, não fazemos uso. Não ouvimos quando é falado, quando é pregado. Isaías, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação.
mas essa palavra que penetra, essa palavra liberta, essa palavra nos transforma, nos faz mutantes, nos transforma em uma nova criatura. Essa palavra traz paz, traz esperança, alegria. Essa palavra nos completa, nos traz contentamento. Essa palavra traz prosperidade para as nossas vidas, traz vida longa. Essa palavra, a palavra de Deus, traz saúde, fé, confiança, limpeza. A palavra nos lava. A palavra de Deus traz maturidade, equilíbrio. É a chave para o sucesso. E sucesso não é ser famoso, sucesso é ser bem sucedido naquilo que você se propõe a fazer. A palavra de Deus edifica, a palavra fortalece, a palavra ilumina, é lâmpada para os nossos pés, a palavra nos sustenta, a palavra aperfeiçoa eu como ser humano, a palavra me encoraja, a palavra me eleva como ser humano. A palavra é o pão que desceu do céu. A palavra é manancial, fonte de água viva, 24 horas por dia. E às vezes a gente não está nem aí. Irmãos, me dói às vezes no coração quando eu começo a meditar na palavra do Senhor. Eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Se não fosse a tua misericórdia, eu estava acabado, já estava no inferno já. Que nós possamos melhorar como cristãos. Gênesis capítulo 1, como eu disse no início. Disse Deus, a palavra saiu da boca de Deus. E houve luzes, firmamentos, água, terra, planta, vegetais, sol, estrela, animais, peixes. Como se pode explicar esse negócio, esse milagre? Eu cresci ouvindo, e ainda tem hinos, louvores por aí mais antigos, que fala que milagre não se explica, só se glorifica. Mas milagre se explica sim, irmãos. Se explica, Deus sabe. Um dia talvez nós vamos entender como é que quando Jesus repreende o câncer, como que essa célula doente, esse organismo que está desenvolvendo essas células adoecidas no organismo, como é que esse organismo recebe essa ordem, como é que essas moléculas, como que é que esse organismo é limpo. A gente não consegue entender. Sabe por quê? Milagre não se explica, porque hoje nós não estamos prontos. A mente humana não consegue entender. É a mesma coisa que a gente pegar o Luiz Felipe aí do colo do Marcelo e querer ensinar essa criança a dirigir um carro. Não vai. É o mesmo que a gente querer entender os mistérios de Deus. Talvez um dia nós vamos entender. E por fim Deus disse, façamos o homem. Colocou as mãos, mas antes teve a palavra. Façamos o homem. Então, irmãos, é tudo pela palavra de Deus. A terra era vazia, sem forma. Quantas pessoas vivendo do teu lado, do meu lado, convivendo comigo e contigo, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, meu vizinho. Quantas vidas vazias, sem sentido, sem perspectiva, vivendo na escuridão. E chegou a hora de você e eu pegarmos essa palavra escrita e colocarmos efeito nela, voz nessa palavra, colocarmos vida nessa palavra nas pessoas que estão ao nosso redor. Deus te chamou para isso, Deus me chamou para isso. Quando a gente fala de pregar a palavra, a gente pensa em um microfone e em um púlpito. Não, não é isso aqui, é a última instância. Pregar é onde eu estou vivendo, aonde eu passo, onde eu vivo, onde eu moro. As pessoas que me conhecem, não precisa de eloquência, não precisa de oratória. É no boca a boca, é através da amizade. É nisso que Deus quer usar essa igreja aqui nesses últimos dias. Nesse dia de hoje, essa palavra é para o nosso despertamento.
Deus te chamou, irmãos. Deus nos chamou para fomentarmos o Evangelho. Que essa palavra falada aqui nessa noite possa penetrar no meu coração e no seu coração e se transformar em ações, em vida. E que quando nós encontrarmos pessoas amanhã, Deus vai colocar pessoas essa semana na tua vida para você falar sobre essa palavra. E você vai ser usado por Deus, e a pessoa que receber a palavra, assim como a terra, antes de ouvir a palavra de Deus, estava no caos. Depois da palavra de Deus, é esse milagre que a gente vive. Essas pessoas vão ouvir essa palavra da tua boca, e a vida delas será transformada em caos para milagre. Amém? Deus abençoe a igreja. Agradeço, pastor.